Oi gente, no vídeo de hoje eu vou responder várias perguntas sobre maternidade. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, aliás, me segue lá, @Luiza, e vocês mandaram um monte de perguntas sobre maternidade no geral, desde a gravidez até o puerpério, enfim, agora vai ter com 4 meses, então vai ter bastante coisa legal sobre esse assunto nesse vídeo. Primeira pergunta é sobre enxoval, porque vocês perguntam muito sobre esse assunto, então mandaram aqui, o que você comprou no enxoval e nunca usou? Gente, meu enxoval não foi um enxoval minimalista, tá? Eu comprei bastante coisa no enxoval, tem até vídeo aqui no canal sobre algumas coisas mais diferentonas que eu comprei do enxoval, tal, nos Estados Unidos, e muita gente falou que era exagero e tal, mas gente, vocês acreditam que eu usei, assim, 99% das coisas que eu comprei no meu enxoval, eu realmente usei, então acho que foram escolhas acertadas. Mas tem uma função da minha babá eletrônica que eu nunca usei. É o seguinte, eu comprei uma babá eletrônica que chama Nanit, que é uma babá eletrônica super tecnológica, e entre as suas várias funções, uma delas que tinha me chamado muita atenção é que ela consegue, tipo, rastrear, acompanhar a respiração do bebê. Mas pra isso, você tem que colocar, tipo, uma faixinha na barriguinha, na cintura do bebê, que não dói nem nada, mas é uma faixinha específica pra você conseguir acompanhar essa respiração. E se por acaso o bebê parar de respirar, né, que é um medo, principalmente dos pais de primeira viagem, se o bebê parar de respirar durante o sono, ela emite um som, um alerta, tá? Então eu falei, nossa, eu vou usar muito isso, porque era um medo tal. O que aconteceu? Eu comprei a babá eletrônica sem um suporte da parede e tinha que parafusar na parede, mas daí eu acabei colocando um painel, eu não queria cortar esse painel, enfim. Eu usei a babá eletrônica de um jeito meio... fiz uma gambiarra até o suporte dela chegar dos Estados Unidos, só que esse suporte demorou pra chegar, entendeu? E pra traquear lá, pra acompanhar a respiração, só funcionava com esse suporte, que não tinha chegado, demorou pra chegar. Ou seja, quando o suporte chegou, o Matheus que já tinha tipo 2 meses, 3 meses, e daí eu falei, e eu já tava bem mais tranquila, né? Porque acho que naquele primeiro mês que a mãe fica mais insegura pra dormir e tal, eu já tava bem mais tranquila e acabei nunca, e daí como era meio função ele ter que, né, colocar esse negocinho na barriguinha dele pra dormir, acabei nunca usando, tá? Mas mesmo assim, gente, eu gostei muito da minha babá eletrônica, tá? Porque o principal dela não é isso. Ela acompanha tudo do sono do bebê, tem tipo um report, um relatório, tá, de manhã, como o bebê dormiu, a hora exata que ele acordou, tipo, que ele abriu o olho, assim, então isso é muito legal dela. Eu continuo achando que ela valeu muito a pena, mesmo eu nunca tendo usado esse coisinho de medir a respiração, sabe? E agora, a próxima pergunta, qual foi a melhor aquisição do enxoval? Gente, eu vou falar 2 coisas que eu acho que ninguém imagina. Quando a gente fala de enxoval, a gente pensa muito nisso, né, nas coisas pro bebê e tal, até roupinha e tal. Gente, tem 2 coisas importantíssimas que a gente não pode esquecer. Número 1, consultora de amamentação, no meu caso, tá? Eu já contei aqui que eu tive dificuldade pra amamentar, tá bom? Só que assim, a consultora me ajudou demais, demais. Foi essencial pra mim, senão eu teria, de verdade, desistido de amamentar na primeira semana, tá? Porque realmente foi uma grande dificuldade minha. Então assim, eu falo pra todas as minhas amigas que estão grávidas e tal, olha, essencial você já ter uma consultora de amamentação até durante a gravidez, sabe? Já pra te preparar, pra te ensinar, pra te falar sobre a pega, pra te preparar pra esse momento. Tem para muitas mulheres, é uma coisa fácil, intuitiva, mas pra maioria não é. Então assim, consultora de amamentação pra mim foi essencial. Eu podia não ter nada, mas eu teria a consultora de amamentação. Outra coisa muito importante pra mim, vocês sabem que eu prezo muito por uma boa saúde, né? Então assim, durante a gravidez, antes, no meu lifestyle mesmo, eu me alimento de forma muito saudável, assim, o mais saudável que eu consigo, que eu posso, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que às vezes a alimentação não é suficiente, a gente precisa de vitaminas extras, a gente precisa suplementar, ainda mais nessa fase tão delicada que a gente tá planejando a gravidez, durante a gravidez e nesse pós também, né? Por isso eu indico muito Femibion, que é um multivitamínico, né? O multivitamínico número 1 da Europa e é o único que acompanha em todas as fases da gravidez, das 3 fases, né? Desde o planejamento da gravidez, então quando você tá planejando engravidar, é super importante
suplementar com certas vitaminas, minerais, como o metilfolato, por exemplo, que é super importante, né? Já nessa fase de planejamento, de preparação do corpo para a vinda do bebê. Tem também o Fembion, que é para ser usado durante a gravidez, né? Que o nosso corpo tá aí. Gente, você imagina o esforço do nosso corpo para gerar um ser. Então, assim, tá exigindo bastante do nosso corpo. E no meu caso, precisou realmente suplementar, mesmo eu me alimentando bem. E Fembion foi incrível para isso, para eu, além do bebê, né, pro bebê crescer e se desenvolver de forma saudável, mas pra mãe, pra eu, né, estar bem, conseguir também ter energia, conseguir fazer minhas coisas, trabalhar, me movimentar, fazer meus exercícios. Eu acho que, assim, um bom suplemento, um bom multivitamínico é essencial, e também pro pós-parto, tá? Que muitas vezes a gente pensa assim, né, nasceu o bebê, acabou. A gente não pensa mais na mãe, né, só foco no bebê. Mas é muito importante a gente se preocupar com a nossa saúde também, né? Porque é muita mudança hormonal, a amamentação requer muito da mãe. Então, assim, Fembion é o único suplemento que também acompanha a mãe durante essa fase do pós-parto, durante a fase da amamentação, com as vitaminas que a gente precisa para cada etapa, né? Porque cada etapa a gente tem necessidades diferentes, o bebê tem necessidades diferentes, então são fórmulas diferentes para cada etapa dessa jornada de maternidade, né? Então acho super importante a gente pensar nisso também, obviamente conversar com o médico, fazer os exames e tomar um multivitamínico que seja bom, que seja focado em cada fase da maternidade. Ainda sobre enxoval, vamos falar sobre os tamanhos de roupas. Lu, muita gente diz que quase não usou RN e 3 meses. O que acha? Gente, o Mateu é um bebê que nasceu grande, tá? Ele nasceu com 50... É que agora, gente, 50 centímetros. 50 centímetros e 3,560 kg. Então, nunca foi um bebê pequenininho. Ele nasceu um bebê grande, tá? Ele sempre foi acima da média em peso e altura, tá? Mas ele usou sim RN e usou 3 meses sim. Então, assim, eu acho que depende muito da marca. O que eu percebi é que as marcas infantis não têm um padrão, tá? Então, assim, às vezes você compra um RN de uma marca pequena, às vezes você compra um RN de outra e é grande. Então, é muito difícil dizer. O que eu diria talvez compre um pouco de cada coisa. E, gente, hoje em dia você consegue comprar online muita coisa. Então, a minha dica é essa. Às vezes a gente acha que tem que comprar tudo durante a gravidez, como se depois que a gente tivesse o bebê, a gente não conseguisse mais comprar nada. Mas a gente consegue sim, né? Até durante a amamentação, eu fazer muita compra online. Então, a minha dica talvez espere o bebê nascer, compre um pouco sim RN, um pouco 3 meses, principalmente, que eu acho que é impossível não usar, né? E conforme você for vendo como o seu bebê nasceu, né, se é um bebê grande, se é um bebê pequeno, conforme ele for se desenvolvendo, você daí compra online, enfim, as roupas do tamanho ideal. Eu, por exemplo, achei que, como o Mateu nasceu no final de junho, normalmente é muito frio aqui em Londrina, então eu comprei um monte de roupa de frio, mas esse ano foi muito estranho. Praticamente não fez frio quando o Mateu nasceu, ficou um mês, era inverno, né, julho, e assim, não estava muito frio, então eu comprei muita roupa de frio que eu acabei não usando. Foi fazer frio depois, quando ele tinha uns 3 meses, né? E daí eu já tinha roupa mais de verão. Então, assim, eu não compraria muita coisa antes, sabe? Eu esperaria e compraria mais na hora mesmo. Quais cuidados você teve com a saúde depois que o bebê nasceu? Gente, eu sempre falo, né? É uma tecla que eu bato muito aqui, que é muito importante nós, como mães, a gente se cuidar também. Porque assim, é fácil a gente se negligenciar e colocar todo o foco no bebê, mas na minha opinião, se a mãe não tá bem, é difícil o bebê ficar bem. Então eu realmente, assim, durante toda a gravidez, durante o pós-parto também, que é mais comum, né, a gente se deixar mesmo, esquecer da gente, eu foquei muito em mim, na minha saúde, no meu bem-estar, tá? Então, assim, eu foquei em fazer coisas que eu sei que fazem bem pra mim. Então foi uma coisa que eu já preparei na gravidez. Eu já sabia, assim, Luísa, eu ficar muito presa, ficar muito em casa, ficar num quarto, assim, me faz mal. Me dá deprê, eu não fico bem sem nem colocar o hormônio na conta. Colocando o hormônio na conta e todas as inseguranças de uma mãe recém-mãe, né, isso pode piorar. Então, assim, eu sempre tentei, dentro do que era saudável pro bebê, sair ao ar livre, descer aqui no prédio, sair com o bebê, sabe? Então, assim, me cuidar emocionalmente, pensar no meu
saudável, bem-estar, sempre me alimentei muito bem, então comidas saudáveis também, tá? E como eu falei pra você, suplementar também nessa fase do pós-parto, que é super importante. Então, como eu falei, FMBio me acompanhou em todas as fases e também nessa fase da amamentação, né? É o único suplemento que tem uma fórmula específica para essa fase tão importante da amamentação. Então, assim, a fórmula tem vitamina A, tem ômega 3, tem a biotina, que é super importante nessa fase do pós-parto, né? Até pra questão do cabelo, o cabelo não cair e tal. Tem o biglicinato de ferro, metilfolato. Então, assim, é uma fórmula realmente específica para essa fase da amamentação, para suprir as necessidades da mãe e também do bebê, porque as vitaminas e minerais que a gente ingere acabam influenciando no nosso leite também, que a gente está amamentando o bebê, que é o alimento do bebê. Então acho super importante a gente se cuidar nessa fase e não esquecer também de suplementar. E se vocês tiverem mais dúvidas sobre Fembion, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Fembion é super meu parceiro, eu falo deles com o maior prazer e maior amor do mundo, porque realmente me ajudou muito durante toda essa jornada de maternidade, sabe? Então quem quiser saber mais, eu vou colocar o link aqui no box de descrição. Lu, por que você optou por não ter uma babá para ajudar durante o dia? Muitas perguntas sobre babá, sobre ajuda e tal. Gente, desde o dia 1 que o Matheus chegou aqui em casa, eu tenho ajuda à noite, tá? Eu tenho uma babá durante a noite. Por que isso era importante pra mim? Porque eu sou uma pessoa que eu durmo muito mal, eu tenho dificuldade pra dormir, eu tenho dificuldade de pegar no sono. Eu acordo, é muito difícil pra eu voltar a dormir, tá? E assim, pra dormir de dia, pra mim, eu sou uma pessoa que consigo dormir fácil de dia, enfim. O sono é um assunto complicado pra mim. Então a babá à noite sempre me ajudou muito, porque assim, mesmo quando eu amamentava de 3 em 3 horas da noite, ela me acordava pra, né, é hora do bebê mamar e tal, quando ele dava sinais que tava com fome durante a noite, batia na porta do meu quarto, como eu tenho sono muito leve, eu acordava na hora, amamentava, só que depois ela trocava a fralda do bebê, ela fazia o bebê voltar a dormir, se o bebê dava aquele despertar à noite, é ela que ajuda o bebê, né, que nina o bebê se precisar, se ele acordar à noite, tal. Então, assim, eu só amamentava e voltava a dormir, tá? Eu fiz essa escolha por quê? Porque, assim, eu sempre quis aproveitar o bebê, passear com ele, brincar com ele, interagir com ele, são as coisas que eu mais gosto de fazer. E isso se faz durante o dia, né? Não vou conseguir ficar brincando, interagindo e passeando com o bebê durante a noite. Então, pra mim, era mais importante ter uma babá à noite, e daí eu consigo dormir. E de dia eu gosto de aproveitar o bebê, então é uma coisa que me dá muito prazer, entendeu? Passear com o bebê, brincar com o bebê, fazer as brincadeirinhas, os exercícios com o bebê. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu quero fazer. Então eu não quis ter uma babá de dia por enquanto, né? Porque realmente a gente tá conseguindo lidar, né, mesmo eu tendo voltado a trabalhar, eu trabalho em casa, então isso ajuda muito, né, eu tenho outras pessoas aqui em casa que me ajudam também, a Vina, que trabalha aqui em casa, né, então, assim, muitas vezes quando eu e o Beto, a gente tá almoçando e o bebê tá acordado, a Vina fica um pouquinho com o Matheus no colo, pra eu e o Beto a gente almoçar, a Pietra, que trabalha aqui comigo também, que ela é minha assistente, né, ela tá quebrando o maior galho pra mim também, porque como a gente trabalha em casa, muitas vezes ela ali, muitas vezes eu tô gravando, o bebê tá chorando, não quer ficar no carrinho, não quer ficar no berço, ela fica com ele no colo, me ajuda muito. Então, assim, não é que eu estou completamente sozinha, trabalhando em casa, sozinha com o bebê. Eu tenho algumas pessoas que não trabalham com isso, mas com muito carinho estão me ajudando, eu sou muito grata por isso. Então é por isso que eu não tenho uma babá de dia, porque a gente tá conseguindo levar. É cansativo, às vezes eu fico bem cansada, assim, porque, né, eu trabalho também, eu comecei a trabalhar desde a primeira semana, desde o primeiro mês com o bebê, mas mesmo assim a gente tá levando, tá sendo divertido e eu quero participar disso, sabe? Eu não sei, as demandas de trabalho estão aumentando, tá, gente? E cada vez o bebê fica mais acordado, cada vez o bebê demanda mais, então eu não sei se talvez eu tenha que chamar alguém pra me ajudar uma vez por semana, talvez 2 vezes por semana, daí é um dia que eu concentro mais no trabalho, faço trabalho fora e tal. Mas por enquanto tá dando certo, as vós também ajudam quando eu preciso muito gravar, por exemplo, hoje, que eu tenho muita gravação pra fazer, porque eu vou viajar a trabalho, né, então tem muita coisa. A minha sogra tá ficando com o Matheus, então assim, eu escolhi por causa disso, gente. Financeiramente, sinceramente, compensaria muito mais eu contratar uma babá, porque daí eu conseguiria pegar mais trabalho, né, eu conseguiria trabalhar mais. Mas eu quero aproveitar o bebê, assim, eu me divirto muito, eu tenho muito prazer fazendo isso e por enquanto eu tô conseguindo lidar, conseguindo levar as duas coisas e é isso.
Muitas perguntas sobre sono, né? O bebê dormiu no seu quarto no início ou sempre no quarto dele? O bebê sempre dormiu no quarto dele, como eu falei, porque eu sempre tive uma babá à noite, daí ela dorme lá com ele. Nos dias que eu não tenho babá à noite, daí eu colocava um bercinho pra ele do lado da minha cama, porque eu me sentia mais segura e eu achava, sinceramente, mais fácil também, entendeu? Do que ter que ficar indo no quarto dele e tal. Eu já consigo, né, cuidar dele ali, daí eu coloco num bercinho do lado da minha cama, mas só nesses dias que a babá não tá. Sou autônoma também, pensando em voltar com 2 meses, é viável? Gente, isso depende muito, né? Cada um tem uma realidade, mas assim, um dos meus arrependimentos é ter voltado a trabalhar tão cedo. Se eu pudesse dar uma dica, eu ficaria, assim, mais tempo focada no bebê. Porque não é fácil. Eu achava que, por exemplo, com 2 meses já vai estar mais fácil. Mas assim, cada vez o bebê demanda mais também, né? O primeiro mês do bebê eu achei, assim, que ele mais dormiu. Ele dormia, tipo, às vezes 3 horas durante a tarde, entendeu? E depois ele vai ficando acordado. O Mateu começou a ter cólica muito depois, com mais de 2 meses, entendeu? Então, assim, mesmo sendo autônoma, eu tentaria me organizar, se eu pudesse, pra ficar mais tempo focada no bebê. O meu trabalho é muito difícil, gente, porque eu não posso me dar o luxo de sumir das redes sociais, entendeu? É muito complicado em relação a isso, mesmo eu não tendo, por exemplo, uma publicidade. Eu tenho que continuar aparecendo, eu não posso simplesmente sumir, tem algoritmo, tem um monte de coisa, é muito difícil. Mas pra quem tem essa possibilidade, eu acho que ainda mais o primeiro filho, né? São muitas mudanças. Bem que o segundo filho daí tem 2 pra cuidar, então assim... eu tentaria me organizar pra ficar a maior parte do tempo possível, assim, focada no bebê. Não que você não possa sair, trabalhar, mas assim, talvez sem uma obrigatoriedade, sabe? Talvez começar mais de leve, sem uma obrigatoriedade, porque cada dia com o bebê. Às vezes você se programou pra fazer um monte de coisa, mas é um dia que o bebê teve cólica à noite, não tá bem, tá chorando o dia inteiro, e daí você tem alguma coisa pra entregar. E daí você ainda tá naquele loucura hormonal, né? Com o mês você ainda tá no puerpério. Então, eu ficaria pelo menos 2 meses, sabe? No próximo bebê eu vou tentar me organizar pra isso, vamos ver. A pergunta que sempre dá polêmica quando eu respondo. Ser mãe é mais difícil do que você imaginou? Não, gente, é mais fácil. Mas assim, não quer dizer que eu acho que é fácil, entendeu? É porque assim, eu acho que como uma mulher de agora eu fiz 33 anos... eu já sabia muito, eu tenho muitas amigas que foram mães. Então, essa maternidade real, eu meio que já sei, entendeu? Porque assim, muita gente me contou já como é que era a realidade. Eu não tinha muito essa coisa colorida que vai ser fácil. Eu nunca achei isso, porque eu tinha outras experiências, eu conversava com outras mulheres, até na internet. Hoje em dia a gente tem muito acesso a mulheres falando dessa coisa de maternidade real, né? Que eu acho que pelo menos eu tava assim preparada, sabe? Pra ser até mais difícil do que foi. Justamente porque eu tinha lido muitas experiências, conversado com muitas pessoas que tiveram experiências muito difíceis. Então eu tava preparada até pra ser mais difícil, entendeu? Quando eu falo isso, as pessoas ficam bravas comigo, falam que eu tenho babá, tenho não sei o quê, mas assim, não é que eu tô dizendo que é fácil, entendeu? Eu só tô falando que eu achei que fosse ser ainda mais difícil. Você sentiu muito puerpério? Considera que algo ajudou a amenizar? Gente, assim, a primeira semana pra mim foi a mais difícil. Por quê? Porque eu tenho até o relato de parto aqui, né? Que eu fiquei horas e horas de trabalho de parto, fiquei no expulsivo 3 horas, acabei tendo que fazer uma cesárea. Então, assim, eu tava muito acabada fisicamente nesse pós-parto, sabe? Nessa primeira semana do bebê. Então, eu tava com o corpo inteiro doendo do esforço do parto normal. Eu tava toda dolorida também da cesárea. Eu sou uma pessoa que eu tenho problema pra me recuperar de cirurgia, né? Eu até não queria de jeito nenhum fazer cesárea, me preparei, tentei tanto parto normal, porque eu sei que pra mim é difícil fisicamente e emocionalmente me recuperar de uma cirurgia, tá? Então essa primeira semana eu tava muito debilitada fisicamente, eu não conseguia nem pegar o bebê no colo direito, de tanta dor, tá? Eu não conseguia levantar meu braço, assim, de tanta dor física, era difícil pra mim até levantar da cama, assim, sabe? Eu tive umas tremedeiras à noite também, que eu acordava tremendo sem parar, eu não conseguia dormir, enfim. Foi uma semana muito, muito difícil, principalmente por conta dessa limitação física, que pra mim é uma coisa que eu não sei lidar, por isso que é bom a gente se conhecer, que eu sempre soube que eu não sabia lidar com isso. E eu já meio que me preparei emocionalmente, sabe? Mas mesmo assim não foi fácil. Então essa primeira semana foi difícil, tive dificuldade na amamentação, era tudo junto, muita dor em tudo. Então foi uma primeira semana muito difícil, tá? Depois disso, conforme eu falo, depois 7 dias depois da cesárea, parece que fez assim, ó.
Eu melhorei muito fisicamente. Eu já conseguia ficar mais ereta, eu conseguia levantar da minha cama, eu conseguia segurar meu bebê. Então, pra mim, isso mudou tudo, assim, sabe? Quando eu fiquei melhor fisicamente, o meu emocional também melhorou muito. Eu não considero que eu tive um blues, assim. Eu acho que eu tive, óbvio, inseguranças que a gente tem, principalmente na hora de amamentar. Chorei, me desesperei, quis desistir várias vezes. Foi uma coisa delicada pra mim, mas eu não diria que eu tive nada muito grave, sabe? Nem cheguei em nada de depressão pós-parto. E não tive um blues também, acho que foi mais essa primeira semana. Depois, pra mim, eu fui conseguindo lidar cada vez mais. Ou senão, talvez eu não lembre, gente, porque eu esqueço de tudo. Eu acho que a gente esquece das coisas ruins, né? E no meu caso, eu esqueço demais das coisas ruins. Então, eu sinceramente esqueci. Eu não lembro de verdade essa primeira semana. Pra mim, deu um blur, assim, não lembro. Eu lembro que foi difícil, mas não lembro detalhes. E depois foi ficando cada vez mais fácil, assim, sabe? Mas eu acho que era isso. Eu acho que por um pouco eu tá preparada já, porque eu realmente... No meu caso, quanto mais eu estudo, pesquiso e me preparo, mais eu sei lidar com as coisas. Sabendo disso, eu me preparei muito durante a gravidez. Então eu acho que eu tava meio que preparada, sabe? Gente, vou responder mais 2 perguntas, depois eu vou fazer um vídeo 2, 3, porque assim, é muita coisa que vocês mandaram e as minhas respostas estão sendo grandes, né? Mas enfim, eu vou falar um pouquinho sobre sono, que teve muita pergunta em relação a isso. Se eu sigo alguma rotina de sono, janelas com ele. Gente, eu fiz até um curso de sono durante a gravidez, mas é um curso que eu dou a dica pra vocês, eu faria durante o primeiro mês do bebê, talvez, porque, pelo menos eu, quando eu tava amamentando, eu tinha tempo, assim, pra fazer curso, né, porque ele ficava muito tempo amamentando, então você pode, tipo, ficar ouvindo o curso e tal, pelo menos pra mim funcionava assim, eu acho que eu deveria ter feito nesse um mês, porque antes... Como eu não tinha bebê, era uma coisa meio... Eu não sabia como o bebê funcionava, então, tipo, eu fiz o curso e tal, mas era uma coisa meio distante pra mim, entendeu? Então, acho que eu ia absorver melhor o curso se eu tivesse feito com o bebê já nascido. Mas, enfim, o Matheus sempre foi um bebê... Mas, enfim, uma coisa que eu fiz desde o começo é fazer, tipo, um ritual do sono. Então, ele sempre tomou banho, mamou, colocava uma musiquinha, a mesma musiquinha, tipo, desde que ele nasceu, eu colocava a mesma musiquinha e depois disso ele dormia. Então, assim, não é nada demais esse ritual do sono, é tipo básico, né? Tomar banho, mamar, musiquinha e dormir. Mas ele sempre fazia essa mesma coisa, tá? No começo eu não conseguia, tipo, fazer sempre no mesmo horário esse ritual do sono, porque, enfim, cada hora, às vezes ele dormia mais à tarde, ele queria mamar mais, mamar menos. Então não fiquei muito noiada com isso, porque no começo eu meio que fiquei noiada e daí eu vi que não dava certo, que o bebezinho é muito pequenininho ainda, não tem como, né, de fazer um horário, nem sabe se é dia, se é noite, então assim, calma. Fazia só mais ou menos isso quando eu via que ele dava sinais ali, né, pra começar o sono noturno. E agora, com ele mais velho, né, tá chegando nos 4 meses, daí eu consigo ter um horário mais fixo, viu? Um horário que funciona pra ele, mas assim, gente, sem muita noia também, às vezes no final de semana, um pouco mais tarde, então, tipo, tendo um pouco de jogo de cintura também, mas ele manter esse ritual faz sempre a mesma coisa. Durante o dia, ele também faz as sonecas mais ou menos no mesmo horário, porque uma coisa que eu faço, que eu indico muito, é respeitar as janelas de sono. Então pesquisem no Google janelas de sono, que daí vai dar, por exemplo, qual que é o tempo com 3 meses, com 2 meses, que o seu bebê consegue ficar acordado. E pra mim, no meu caso, isso funciona muito. O Matheus, ele fica, tipo, no máximo, 2 horas acordado. O máximo dele é, tipo, 1h30, 2 horas. Daí ele começa a dar os seus sinais de sono, tá? Às vezes mais, às vezes menos, mas mais ou menos esse tempo eu já faço ele dormir. Às vezes ele protesta, ultimamente ele tá protestando bastante, ele chora. Mesmo assim eu insisto, porque eu acho que quanto mais tempo ele fica acordado, depois mais difícil fazer ele fazer essa soneca, mais difícil ele começa a chorar, ficar nervoso. Então pra mim essa coisa das janelas de sono foram super importantes, eu realmente insisto, assim, sabe? Deu 1h30, 2 horas, eu coloco um paninho no olhinho dele, eu coloco ele já na posição, eu já nino ele pra ele realmente começar a dormir. Às vezes, como eu falei, ele protesta, ele chora, mas depois de 10 minutos ele dormiu, entendeu? E daí mesmo que uma sonequinha pequena, hoje cada vez mais ele tá fazendo sonecas mais curtas, mas mesmo assim ele acorda bem, ele acorda descansado, então pra mim é importante e eu indico pra vocês pesquisarem sobre isso. E agora a última pergunta sobre corpo, né? Que muita gente me fez isso. Lu, você acha que seu corpo voltou ou falta bem pouquinho? Tá linda. Obrigada, gente. Então, como eu falei, o Matheus tem 4 meses, né? E meu corpo não voltou. De peso, falta uns 2 quilos pra eu pesar o quanto eu tava pesando antes de engravidar, tá? E assim,
eu cheguei nesse peso, acho que fazia 1 mês e meio que o Matheus tinha nascido. Eu já tinha voltado para esse peso que eu tô agora, tá? Isso causa até um pouco de ansiedade. Falo, nossa, depois disso nunca mais emagreci e tal. Mas agora eu entendi que também o meu corpo tá voltando a ganhar mais músculo, né? Então, assim, mesmo que é o mesmo peso, ele tá diferente do que ele tava 1 mês e meio atrás. Ele tá com mais músculo, ele tá com mais tônus, né? Que é uma coisa que a gente perde, fica mais flácida depois que o bebê nasce, até por conta hormonal, tudo. Então, assim, não tô com o corpo igual antes da gravidez, pelo contrário, tá bem diferente. Meu quadril tá maior, minha cintura tá mais larga, acho que eu tô toda um pouquinho mais larga ainda, né? A textura de pele também não tá a mesma, eu tô me sentindo mais flácida, o peso não tá mesmo, eu tava mais magra antes, então o corpo não tá zero igual, gente. Mas assim, demorou 9 meses pra eu gerar o bebê, né? Cada vez que eu olho pra ele, eu falo, gente do céu, como que eu consegui fazer isso? Então assim, tudo aos poucos. Eu como muito saudável, né? Tô comendo cada vez mais. Agora, que tá chegando perto dos 4 meses, eu entrei mesmo comendo bem saudável, tipo, comendo quase nada de doce, que é uma coisa que eu sempre comi bastante. E tô fazendo bastante exercício e eu acredito que aos poucos ele vai retornando aí. Não sei se vai ser igual era antes, porque ele passou por uma mudança muito grande, mas assim, o meu novo normal, talvez. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das respostas, tá? Como eu falei, se vocês quiserem deixar mais perguntas aqui no YouTube dessa vez, que daí eu posso responder, fazer um próximo vídeo respondendo perguntas do YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.